No início do século XX, a humanidade vivia um momento de revolução tecnológica sem precedentes. Entre as inovações que surgiram nesse período, uma das mais impactantes foi a formalização do código binário, um sistema numérico que utiliza apenas dois símbolos, 0 e 1. O matemático e filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos primeiros a explorar a ideia do binário, mas foi com o advento das máquinas de calcular e o posterior desenvolvimento dos computadores que essa linguagem se tornaria fundamental para a construção do mundo digital que conhecemos hoje. O código binário, em sua essência, é um método de representação de dados que utiliza a base 2, ao contrário do sistema decimal, que é baseado na base 10. Essa simplicidade, que pode parecer limitada à primeira vista, demonstrou-se incrivelmente poderosa ao longo do tempo. Cada dígito binário, conhecido como bit, pode representar um estado, seja ele ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo. Essa dualidade é a base da lógica computacional e permite que os computadores realizem operações complexas de forma eficiente. Nos primórdios da computação, as máquinas eram grandes e pesadas, ocupando salas inteiras. No entanto, a aplicação do código binário permitiu que essas máquinas se tornassem mais compactas e rápidas. Com o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos, a representação binária se tornou o padrão para a manipulação de dados. Por exemplo, um único byte, que é composto por 8 bits, pode representar até 256 valores diferentes. Isso é o suficiente para armazenar um caractere em um texto, como letras, números e símbolos, possibilitando a criação de documentos digitais. Um exemplo prático do uso do código binário pode ser encontrado no armazenamento de imagens. Cada pixel de uma imagem digital é representado por um conjunto de bits que definem sua cor e intensidade. Com a combinação de milhões de pixels, é possível criar imagens vívidas e detalhadas que podemos visualizar em nossos dispositivos. A conversão de imagens, sons e vídeos em dados binários foi essencial para o desenvolvimento da mídia digital, transformando a maneira como consumimos e interagimos com o conteúdo. À medida que a tecnologia avançava, surgiram novas linguagens de programação que utilizavam o código binário como base. Linguagens como C, Python e Java, por exemplo, abstraem a complexidade do código binário, permitindo que programadores escrevam algoritmos de forma mais intuitiva. No entanto, por trás de cada linha de código que escrevemos, o computador ainda processa tudo em binário. Essa camada de abstração possibilitou a criação de aplicativos, sites e jogos que hoje fazem do nosso cotidiano. Outro aspecto fascinante do código binário é sua aplicação nas comunicações digitais. A transmissão de dados pela internet, por exemplo, é inteiramente baseada em sinais binários. Quando você envia uma mensagem, faz uma chamada de vídeo ou transmite um arquivo, tudo isso é convertido em sequências de zeros e uns. Esse método de comunicação é extremamente eficiente, pois os sinais podem ser facilmente amplificados e transmitidos a longas distâncias sem perda significativa de qualidade. A codificação binária, portanto, é a razão pela qual podemos nos conectar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. Os avanços na tecnologia computacional e a popularização do código binário também impulsionaram a revolução da inteligência artificial. Algoritmos complexos, que antes eram inimagináveis, agora podem operar com grande eficiência, permitindo que máquinas aprendam com dados e realizem tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. A capacidade de processar grandes volumes de informações em formato binário é o que possibilita que sistemas de aprendizado de máquina reconheçam padrões e façam previsões em tempo real. À medida que avançamos no século XXI, o código binário continua a ser a espinha dorsal da tecnologia digital. O surgimento da computação quântica, por exemplo, promete revolucionar ainda mais esse cenário, mas mesmo assim, a base binária ainda desempenha um papel crucial. A interação entre bits quânticos, ou qubits, que podem representar múltiplos estados simultaneamente, é uma extensão da lógica binária que já conhecemos, mostrando como essa linguagem simples ainda tem muito a oferecer. Assim, podemos ver que o código binário não é apenas uma forma de representação numérica, mas sim a base fundamental que moldou o mundo digital contemporâneo. Desde a maneira como armazenamos informações até como nos comunicamos, o impacto do binário é profundo e abrangente. Ele transformou a sociedade, permitindo que vivamos em um mundo interconectado, onde a tecnologia é integral de nossas vidas. O que começou como uma ideia abstrata se tornou a força motriz por trás de inovações que mudaram a história da humanidade, mostrando que, às vezes, as ideias mais simples podem ter os efeitos mais profundos. No início do século XX, a humanidade vivia um momento de revolução tecnológica sem precedentes.
Entre as inovações que surgiram nesse período, uma das mais impactantes foi a formalização do código binário, um sistema numérico que utiliza apenas dois símbolos, 0 e 1. O matemático e filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos primeiros a explorar a ideia do binário, mas foi com o advento das máquinas de calcular e o posterior desenvolvimento dos computadores que essa linguagem se tornaria fundamental para a construção do mundo digital que conhecemos hoje. O código binário, em sua essência, é um método de representação de dados que utiliza a base 2, ao contrário do sistema decimal, que é baseado na base 10. Essa simplicidade, que pode parecer limitada à primeira vista, demonstrou-se incrivelmente poderosa ao longo do tempo. Cada dígito binário, conhecido como bit, pode representar um estado, seja ele ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo. Essa dualidade é a base da lógica computacional e permite que os computadores realizem operações complexas de forma eficiente. Por exemplo, em circuitos eletrônicos, um bit pode ser representado por uma tensão elétrica. Uma tensão alta pode representar 1 e uma tensão baixa pode indicar 0. Nos primórdios da computação, as máquinas eram grandes e pesadas, ocupando salas inteiras. O ENIAC, considerado o primeiro computador eletrônico de uso geral, ocupava cerca de 167 metros quadrados e consumia uma quantidade imensa de energia. No entanto, a aplicação do código binário permitiu que essas máquinas se tornassem mais compactas e rápidas. Com o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos, a representação binária se tornou padrão para a manipulação de dados. Por exemplo, um único byte, que é composto por 8 bits, pode representar até 256 valores diferentes. Isso é o suficiente para armazenar um caractere em um texto, como letras, números e símbolos, possibilitando a criação de documentos digitais e a codificação de informações em diferentes formatos. Um exemplo prático do uso do código binário pode ser encontrado no armazenamento de imagens. Cada pixel de uma imagem digital é representado por um conjunto de bits que definem sua cor e intensidade. Por exemplo, imagens em escala de cinza podem ser representadas com um único byte por pixel, permitindo 256 graduações de cinza, enquanto imagens coloridas, como as em RGB, usam 3 bytes por pixel, permitindo mais de 16 milhões de combinações de cores. Com a combinação de milhões de pixels, é possível criar imagens vívidas e detalhadas que podemos visualizar em nossos dispositivos. A conversão de imagens, sons e vídeos em dados binários foi essencial para o desenvolvimento da mídia digital, transformando a maneira como consumimos e interagimos com o conteúdo. À medida que a tecnologia avançava, surgiram novas linguagens de programação que utilizavam o código binário como base. Linguagens como C, Python e Java, por exemplo, abstraem a complexidade do código binário, permitindo que programadores escrevam algoritmos de forma mais intuitiva. Um programador, por exemplo, pode escrever uma linha de código em Python para somar 2 números, mas, nos bastidores, o computador converte essa instrução em uma série de operações em binário. No entanto, por trás de cada linha de código que escrevemos, o computador ainda processa tudo em binário. Essa camada de abstração possibilitou a criação de aplicativos, sites e jogos que hoje fazem do nosso cotidiano, como redes sociais, plataformas de streaming e jogos online, permitindo uma experiência interativa e dinâmica. Outro aspecto fascinante do código binário é sua aplicação nas comunicações digitais. A transmissão de dados pela internet, por exemplo, é inteiramente baseada em sinais binários. Quando você envia uma mensagem, faz uma chamada de vídeo ou transmite um arquivo, tudo isso é convertido em sequências de zeros e uns. Esse método de comunicação é extremamente eficiente, pois os sinais podem ser facilmente amplificados e transmitidos a longas distâncias sem perda significativa de qualidade. Protocolos de comunicação, como o TCP/IP, que fundamentam a internet moderna, utilizam código binário para garantir que os dados sejam transmitidos de forma confiável. A codificação binária, portanto, é a razão pela qual podemos nos conectar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo, facilitando o fluxo de informações em tempo real. Os avanços na tecnologia computacional e a popularização do código binário também impulsionaram a revolução da inteligência artificial. Algoritmos complexos, que antes eram inimagináveis, agora podem operar com grande eficiência, permitindo que máquinas aprendam com dados e realizem tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. A capacidade de processar grandes volumes de informações em formato binário é o que possibilita que sistemas de aprendizado de máquina reconheçam padrões e façam previsões em tempo real. Por exemplo, sistemas de reconhecimento facial utilizam algoritmos que analisam imagens em formato binário, permitindo que a máquina identifique e reconheça rostos com precisão. À medida que avançamos no século XXI,
O código binário continua a ser a espinha dorsal da tecnologia digital. O surgimento da computação quântica, por exemplo, promete revolucionar ainda mais esse cenário, mas mesmo assim, a base binária ainda desempenha um papel crucial. A interação entre bits quânticos, ou qubits, que podem representar múltiplos estados simultaneamente, é uma extensão da lógica binária que já conhecemos, mostrando como essa linguagem simples ainda tem muito a oferecer. Embora os qubits possam operar em um nível mais complexo, a transição entre a computação clássica e a quântica ainda depende da sólida fundação estabelecida pelo código binário. Assim, podemos ver que o código binário não é apenas uma forma de representação numérica, mas sim a base fundamental que moldou o mundo digital contemporâneo. Desde a maneira como armazenamos informações até como nos comunicamos, o impacto do binário é profundo e abrangente. Ele transformou a sociedade, permitindo que vivamos em um mundo interconectado, onde a tecnologia é integral de nossas vidas. O que começou como uma ideia abstrata se tornou a força motriz por trás de inovações que mudaram a história da humanidade, mostrando que, às vezes, as ideias mais simples podem ter os efeitos mais profundos. O código binário, portanto, não é apenas uma linguagem. É a linguagem da era digital, que continua a expansão e evolução, impulsionando inovações que moldarão o futuro.